Vozes da escravidão, um amor proibido. Antes de tudo, se você está aqui, não esqueça de deixar seu like, seguir o canal Vozes da Escravidão e acompanhar os próximos depoimentos que revelam histórias escondidas entre as dores do cativeiro. Hoje eu conto a minha, uma história que muitos diriam ser pecado, maldição ou loucura, mas para mim foi só amor. Amor escondido, amor proibido, amor que poderia matar. Meu nome já foi esquecido nas correntes do tempo, mas minha lembrança vive acesa no que restou do meu coração. Fui feito escravo, ainda menino, trazido para uma fazenda de cana no interior da Bahia. Cresci na lida pesada, com o suor sempre escorrendo, o troco esperando e o medo roendo por dentro. O primeiro olhar. Mas não foi o chicote que me feriu mais fundo, foi o amor. E esse amor tinha nome, cheiro de flor e olhos de fogo. Chamava-se Dona Laurinda. Ela era a esposa do Sr. Valdemar, o homem seco e violento desses que batem sem perguntar. Dona Laurinda era branca como algodão, mas carregava no olhar uma tristeza que só quem é cativo reconhece. Vivia andando pela casa grande, como quem flutua, perdida nos próprios silêncios. E foi num desses silêncios que nossos olhos se cruzaram pela primeira vez. Eu era só mais um entre tantos, mas ela me olhou como se enxergasse um homem, não um bicho. Naquele momento, o mundo pareceu parar e quando ela passou por mim, o perfume dela ficou grudado no ar, me seguindo até mesmo quando eu voltava pro barracão. A semente do amor. O início. Eu sabia que aquilo era perigo, tentação que podia levar pro troco ou pro túmulo, mas a semente já estava plantada. Nos dias que vieram, cada gesto dela parecia me chamar. Um lenço deixado cair perto de mim, um olhar demorado, um pedido de ajuda na varanda quando o marido não estava. A luta interior. Eu tentava fugir, tentava não sentir, mas era como lutar contra um rio caudaloso e no fundo eu já estava me afogando. O cativeiro invisível. O tempo parecia conspirar contra mim e ao mesmo tempo me empurrava para ela. Laurinda passava a maior parte dos dias recolhida, distante do marido e da vida da fazenda. Os empregados cochichavam que ela sofria de um mal dos nervos, mas eu sabia que era solidão. Eu via naqueles olhos a mesma prisão que havia na Semala, um cativeiro sem correntes, mas com grades invisíveis. Eu tinha medo. Medo do Sr. Valdemar, medo de ser descoberto, medo de desejar o que era proibido até nos sonhos. Mas quanto mais eu tentava me afastar, mais o destino nos jogava no mesmo caminho. O primeiro toque. Teve um dia em que fui chamado para consertar a seca próxima ao jardim da casa grande. Enquanto matelava as estacas, ela apareceu, sentou-se num banco de pedra debaixo da sombra de uma árvore e ficou ali por minutos, talvez horas. Senti seu olhar sobre mim o tempo inteiro, quando terminei o serviço e fui recolher as ferramentas. Ela se levantou, se aproximou devagar e apenas tocou meu braço com a ponta dos dedos. Aquilo bastou para que meu corpo inteiro tremesse. Nenhuma palavra foi dita, mas algo se selou naquele toque. Depois daquilo, ela passou a me chamar para serviços dentro da casa. Eu sabia que ela podia escolher qualquer outro, mas era sempre eu, polir os móveis, acender a lareira, levar cestos de roupas. E entre um pedido e outro, os olhos dela buscavam os meus, como se tentassem dizer o que a pouca jamais ousaria pronunciar. A cada dia, o abismo entre nós parecia menor e eu mesmo, sabendo que era um precipício, já estava me jogando nele. A casa grande. O tempo diferente. Na casa grande, o tempo tinha outro ritmo. Lá dentro, o som era abafado, como se a vida andasse devagar. Envolta num silêncio pesado, Laurinda caminhava descalça pelos corredores, como quem procurava algo que nunca achava. O chamado. Eu, mesmo sem querer, comecei a viver para aqueles momentos em que ela me chamava. A fazenda podia estar em chamas, que se ela dissesse meu nome baixinho, meu corpo já se movia sem pensar. O encontro no quarto. Um dia, ela pediu para que eu subisse até o quarto de costura. Disse que precisava de ajuda com um baú pesado. Era cedo, o sol ainda batia forte, mas lá dentro estava escuro e fresco. Quando entrei, ela já estava de pé ao lado do baú, mas não fez menção de se afastar. Ficamos tão perto que dava para ouvir sua respiração. O coração batia tão alto dentro do meu peito que eu achava que ela podia ouvir. E naquele momento ela encostou a cabeça no meu ombro. Não durou mais que alguns segundos, mas foi o bastante para destruir qualquer muro que ainda existia entre nós. A partir dali,
começamos a nos encontrar em secreto, às vezes no porão da casa, outras vezes atrás do galpão velho. Encontros secretos. Nunca havia toque explícito no começo. Era apenas o estar junto. Ela levava livros, lia baixinho para mim. Mesmo sabendo que eu não entendia tudo, era como se aquele amor fosse crescendo devagar. Entre sussurros e silêncios. E cada vez que eu via seu rosto se iluminar, eu esquecia que éramos de mundos opostos. Esquecia o chicote, o ser. Valdemar, o peso das correntes. Ali, naquele instante, nós dois éramos livres. Mas a liberdade tem seu preço e o amor, quando nasce em terreno proibido, carrega consigo o peso da culpa e do medo. Eu sabia que estava brincando com fogo e que bastava um passo em falso para tudo desmoronar. Ainda assim, eu me agarrava àquilo como um náufrago que encontra e matava no meio do oceano. Ela também sabia e mesmo assim nos encontrávamos cada vez mais. A noite da entrega. Foi numa noite de chuva que tudo mudou. O Sr. Valdemar tinha viajado para tratar de negócios na cidade e Laurinta ficou sozinha na casa. Me mandaram levar lenha para a lareira. Quando cheguei, ela mesma abriu a porta. Estava de camisola, o cabelo solto, o rosto iluminado pela luz do fogo. Não disse uma palavra, apenas me fez sinal para entrar. Aquela noite não foi como as outras. Não foi feita de gestos contidos ou encontros rápidos. Foi entrega. Ela se deitou ao meu lado como quem encontra abrigo e eu a acolhi como quem segura um raio nas mãos. Na manhã seguinte, voltei ao trabalho com o corpo dolorido e a alma em guerra. Nada mais seria como antes. Não podíamos mais fingir. Tínhamos cruzado uma linha da qual não se volta. E eu sabia se descobrissem seria minha morte. Mas pior do que a morte era a ideia de perder aquele amor. Laurinda era minha única luz naquele mundo escuro e eu estava disposto a pagar qualquer preço para mantê-la acesa. Um novo significado. O jardim. A fazenda parecia igual aos olhos de quem não sabia dos nossos segredos, mas para mim cada canto ganhará novo sentido. O jardim, com seu cheiro de jasmim, agora era cenário de um amor clandestino. O galpão. O galpão velho, antes apenas um lugar de trabalho, transformou-se em nosso refúgio secreto, onde podíamos ser nós mesmos por alguns momentos roubados. A varanda. A varanda da casa grande, onde trocávamos olhares furtivos enquanto eu fingia trabalhar e ela fingia não me notar. Laurinda me olhava com um misto de ternura e tristeza. A cada encontro, seu toque era mais intenso, mas seu silêncio mais pesado, como se ela soubesse que o tempo não estava a nosso favor. E eu senti o mesmo. O medo já morava no meu peito. As negras mais velhas diziam que o pecado sempre deixa rastros e talvez fosse isso que estivesse acontecendo. Começaram a surgir olhares desconfiados. Um dia encontrei a mucama da casa grande, me observando do corredor. Noutra tarde, o feitor me chamou 2 vezes sem motivo, só para me encarar de perto. Suspeitas e medo. Era como se o ar tivesse ficado mais denso, como se o destino estivesse prestes a desabar sobre nossas cabeças. Mesmo assim, Laurinda insistia nos encontros e eu, que deveria fugir, voltava sempre. Era como se nossos corpos se buscassem por instinto e naqueles minutos roubados, eu esquecia que ainda era um escravo. Mas bastava o sol nascer para a lembrança do mundo voltar, dura como o ferro do tronco. Laurinda era uma chama acesa no lugar de sombras e eu já sabia que toda chama um dia vira cinza. O ser. Valdemar voltou da cidade mais calado do que nunca. Um silêncio que fazia mais barulho que qualquer grito. A casa grande ficou tensa, os criados andavam de cabeça baixa e os passos dele ecoavam nos corredores como tambores de preias. O bilhete e a decisão. O isolamento. Guerra. Laurinda se fechou em seu quarto por dias. Eu só soube que ela ainda respirava quando encontrei um bilhete deixado entre as roupas do varal. 2 palavras. Espere a mim. Aquilo me deu forças. Mas também confirmou o que eu temia. Estávamos sendo vigiados. Os sussurros. Na senzala, os mais velhos me olhavam com pena, como quem sabe o fim antes mesmo da história acabar. Ninguém dizia nada, mas os olhos diziam tudo. Uma noite ouvi o cochicho. O patrão tá desconfiado. Meu sangue gelou. Senti o mundo girar. O reencontro. Pensei em fugir, mas fugir para onde? Eu era só mais uma entre tantos. Se eu corresse, viraria alvo. Se ficasse, podia morrer.
Mas era por ela que eu ficava. Então, Laurinda apareceu de novo no entardecer, à beira do curral. Ela me chamou com um gesto. A proposta. Estava abatida, magra, os olhos fundos, mas quando me abraçou, senti que era ali que eu deveria estar. Ela disse que o marido sabia, não tudo, mas parte, e que se ele descobrisse mais, faria de mim um exemplo. Meu corpo tremeu. O medo voltou mais forte do que nunca. Mas ela também disse que estava disposta a fugir. O plano de fuga. Fugir? E foi aí que meu coração quase parou. Fugir? Aquela palavra martelava na minha cabeça como o som do chicote. Laurinda queria fugir comigo, deixar tudo para trás, o nome, a casa, os vestidos, o marido. Eu não tinha nada a perder, só a vida. E a vida naquele momento era ela. Passamos os dias seguintes traçando um plano. Esperar uma noite sem lua, roubar um cavalo, cruzar a mata até encontrar uma estrada e dali sumir. Mas como desaparecer sendo eu quem era? Um negro fugido com uma mulher branca. Só nossa cor já nos condenava antes mesmo de sermos vistos. Mesmo assim, a esperança de uma vida juntos acendia um fogo dentro de mim. Laurinda, que antes era silêncio, agora era urgência, beijava-me com desespero, como quem sabe que o tibo está acabando. Na véspera da fuga, fui até a senzala, como em qualquer noite, mas não preguei o olho. Esperei a madrugada, contando cada batida do coração. Quando o céu ficou escuro como carvão, saí em silêncio. Laurinda me esperava nos fundos da casa. A fuga. Estava com um chalé sobre os ombros, o rosto pálido e os olhos vermelhos. Me deu a mão e juntos corremos como se o mundo atrás de nós fosse um bicho faminto. Atravessamos a mata como sombras, o mato arranhava nossa pele, os galhos se prendiam nas roupas, mas a vontade de viver era mais forte que qualquer dor. O cavalo não era veloz, mas nos carregava para longe daquele inferno. A noite era densa, o vento gelado e mesmo assim eu sentia calor, o calor da liberdade, o calor dela junto a mim. Foram horas cavalgando, fugindo do passado, como quem foge da própria morte. Ao longe, o som dos cães começou a surgir. Eles tinham percebido, estavam atrás de nós. O som dos latidos era como o anúncio do fim. Laurinda apertou minha mão e gritou sem voz. Eu tentei acelerar o cavalo, mas ele já estava cansado. A estrada virou lama e foi então que o destino nos alcançou. Luzes, gritos, homens a cavalo. Eles estavam ali nos cercando. Laurinda chorava, agarrada ao meu pescoço. A captura. A tentativa de proteção. Eu desci do cavalo e tentei protegê-la com o corpo. Um dos homens gritou uma ordem e então senti o golpe. Não vi quem foi. Só vi o céu girar antes de tudo apagar. O despertar. Quando acordei, estava amarrado num galpão escuro. Meus braços doíam, o rosto latejava. Laurinda não estava ali. Gritei seu nome, mas só o eco respondeu. Assistência. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer tortura. Horas depois, talvez dias, o ser. Valdemar entrou. Os olhos dele tinham ódio de quem foi traído. Disse poucas palavras, mas cada uma era uma sentença. Não me matou, não naquele dia. Disse que viver seria meu castigo e que Laurinda, seria trancada para sempre. Nunca mais a vi, nunca mais ouvi sua voz. A partir dali, fui lançado de volta à senzala, mas agora marcado como traidor. Me afastaram dos outros, me vigiaram dia e noite, e cada vez que o feitor me olhava, parecia saborear meu sofrimento. Meu corpo continuava vivo, mas minha alma estava em pedaços. O que restou de mim vagava pelos campos, como um fantasma. Anos de silêncio. Laurinda era o nome que eu não podia mais dizer, um rosto que só existia na lembrança. Eu queria morrer, mas até isso me negaram. Me mantiveram vivo, mas sem voz, sem destino, como uma sombra acorrentada ao chão. E assim fui seguindo. Cada amanhecer era uma ferida nova, cada pôr do sol, uma esperança morta. Até que um dia os ventos da história começaram a mudar. Os anos passaram como um corte lento. Vi gerações nascerem na senzala. Vi companheiros serem vendidos, mortos ou enlouquecerem. E eu seguia ali calado, cativo, com o peito cheio de lembranças que ninguém mais podia ouvir. Laurinda se tornou a ausência viva.
Às vezes eu via sua sombra passando na janela da casa grande, o cabelo embranquecendo, os passos mais lentos, ela envelhecia em silêncio, assim como eu. O senhor Valdemar morreu de doença, sozinho na cidade. Diziam que o corpo foi aterrado às pressas, sem cerimônia. Quando soube, não senti alegria, senti apenas vazio, um fim sem glória para o homem que carregava tanta maldade. Ventos de mudança. O desaparecimento. Depois da morte dele, Laurinda nunca mais apareceu. Alguns diziam que tinha sido mandada para um convento, outros que vivia trancada num quarto da casa, alimentada por criadas antigas. A abolição. Foi num fim de tarde estranho, com o céu avermelhado e o ar parado, que um grupo chegou à fazenda. Homens de terno e chapéu, papéis na mão, palavras difíceis na boca, falavam em abolição, liberdade, nova ordem. A liberdade. Eu não entendia tudo, mas os mais velhos diziam que o tempo da escravidão estava acabando. Eu não acreditei, não podia acreditar. Como acreditar que o mundo de repente se lembraria que nós também éramos gente? Mas era verdade. Com o tempo, os grilhões foram caindo um por um. Alguns senhores resistiam, escondiam seus escravos, tentavam manter as correntes por debaixo da lei, mas ali, naquela fazenda, o sistema já estava ruindo. Os filhos do senhor Valdemar não tinham o mesmo pulso. Muitos cativos começaram a ir embora. Outras ficaram sem ter para onde ir. E eu fiquei não por medo, mas porque meu coração ainda estava preso ali. Eu não podia partir sem saber dela. Laurinda era mais que lembrança, era raiz. E eu precisava vê-la uma última vez, nem que fosse só para dizer adeus. O reencontro. Esperei a noite cair. O breu era meu único abrigo. Me esgueirei pelos fundos da casa grande, como fazia nos tempos dos encontros proibidos. O corredor estava empoeirado, os móveis cobertos por lençóis brancos. A casa parecia abandonada por dentro, mas então ouvi um sussurro, fraco, como o balançar de uma folha. Subi as escadas, pelo instinto. No fim do corredor, a porta do antigo quarto dela estava entreaberta. Empurrei devagar. Laurinda estava lá, sentada numa poltrona perto da janela. Os cabelos eram totalmente brancos. O rosto marcado pelo tempo, mas os olhos ainda tinham o mesmo fogo. Quando me viu, não se assustou. Sorriu. Um sorriso fraco, mas cheio de tudo que havíamos perdido. Fiquei parado, sem saber o que dizer. As palavras fugiram. Ela estendeu a mão. Me aproximei e segurei. A pele dela estava fria, mas o toque ainda aquecia o peito. Ficamos ali em silêncio. Depois de tantos anos, bastava aquele instante. 2 copos envelhecidos pelo mundo, mas unidos por algo que nunca envelheceu. Silêncio partilhado. Naquele silêncio, toda a nossa história se fez presente. Os olhares roubados, os toques, as escondidas, as fugas, o castigo, o amor e a perda. Tudo estava ali entre nossos dedos entrelaçados. Não dissemos nada, não precisava. Só os que viveram amor proibido sabem o valor do silêncio partilhado. Laurinda chorou, não lágrimas de dor, mas de libertação. E naquele momento percebi que ela também havia esperado por mim. Passei a visitá-la sempre que podia, sem segredo, sem medo. Ninguém mais nos vigiava. Os filhos do falecido patrão mal se importavam com os cantos da fazenda. Laurinda já não falava muito, mas sorria mais. E eu, depois de tanto tempo, voltei a sentir que existia. Mesmo sem correntes nos pulsos, só então me senti livre. O tempo não parou. Laurinda envelheceu rápido. Em poucos meses, já mal se levantava. Seus olhos, mesmo fracos, me buscavam sempre e eu ficava ali sentado ao seu lado, contando histórias, cantando baixinho, acariciando seus cabelos brancos. Ela ria de coisas simples, como se fosse uma menina. Às vezes apertava minha mão como quem tem medo de partir. A despedida. Numa manhã fria, entrei no quarto e encontrei Laurinda adormecida, o rosto sereno, os lábios entreabertos. Me aproximei devagar, mas ela já não respirava. Morreu em paz comigo ao lado, sem gritos, sem castigo, somente silêncio e amor. Cuidei do corpo como se fosse meu. Fiz um túmulo simples sobre a árvore, onde costumávamos nos encontrar. Coloquei flores e rezei do meu jeito. Ninguém veio, mas eu fiquei ali até o sol se pôr. Depois da partida de Laurinda, decidi partir também.
Não tinha mais por ficar na fazenda, que só me lembrava da dor. Andei por vilas, cidades pequenas, até chegar no povoado, onde negros libertos tentavam recomeçar. Lá encontrei abrigo, comida e um velho que me ensinou a ler. Tarde demais? Não, nunca tarde para aprender o que foi negado. Comecei a escrever minhas lembranças num caderno velho, letra torta, pensamento desordenado, mas era minha história. E agora é essa história que você ouviu, a história de um amor que não podia ser, mas foi um amor que sobreviveu ao troco, ao tempo e à morte. Uma nova vida. A vila. A vila onde me instalei era simples, feita de barro, madeira e sonhos. Ali ninguém perguntava o passado. Todos tinham feridas parecidas, ex-escravizados, que tentavam construir algo novo entre os escombros da liberdade recente. Trabalhei como pedreiro, cortador de lenha, ajudante de tudo. O corpo ainda doía, mas a alma começava a respirar. O roçado. Com o tempo, plantei um pequeno roçado. O milho cresceu, a mandioca vingou. Montei a barraca na feira e vendi o que plantava. Às vezes as pessoas me perguntavam por que eu vivia sozinho. Eu respondia que já tinha amado o suficiente para uma vida inteira. Eles riam, achando que era só uma frase bonita, mas não sabiam que cada grão de terra que eu pisava carregava lembranças dela. As estrelas. À noite gostava de sentar embaixo da árvore do quintal e olhar as estrelas. Pensava em Laurinda, em tudo o que havíamos vivido. Pensava nas vezes que desejei que ela fosse negra ou que eu fosse branco, só para podermos andar de mãos dadas sem medo. Mas logo me corrigia. Nosso amor foi maior justamente por ser impossível. Foi ele que me fez suportar os dias no troco, as noites sem sono, os anos de silêncio. Foi ele que me manteve vivo. Ali, na solidão tranquila do meu barraco, comecei a entender que amar não é só ter, é também lembrar, honrar e seguir mesmo quando o outro já não está. Laurinda não era só uma mulher, era símbolo de tudo que me foi negado. Carinho, respeito, escolha. E agora livre, eu carregava esse símbolo dentro de mim. O legado. Com o tempo, os vizinhos passaram a me chamar de seu nego sabido, não porque eu soubesse mais que os outros, mas porque guardava muitas histórias. E aos domingos sentavam-se ao meu redor, debaixo da árvore, para me ouvir. Eu contava sobre o tempo da escravidão, mas sem ódio na voz. Contava com firmeza, com dor, mas também com esperança. Crianças vinham, sentavam no chão, ódios arrecalados. Os mais velhos balançavam a cabeça como quem confirma cada palavra. Era a minha maneira de deixar viva a memória dos que não puderam contar e de mostrar que mesmo nas piores noites havia quem amasse, quem resistisse, quem sonhasse. Certa tarde, uma moça apareceu na vila pele clara. Cabelos escuros, roupas limpas. Perguntou por mim. Disse que viera da cidade atrás de um homem chamado Elias, o nome que eu carregava antes do cativeiro. Fiquei sem fala. Ela se apresentou como neta de Laurinda. Mostrou o colar. Era o mesmo que Laurinda usava no pescoço presente do pai antes do casamento. Eu caí de joelhos. Ela disse que encontrou cartas escondidas no baú. Cartas que Laurinda escreveu, mas nunca teve coragem de enviar. Todas falavam de mim, de como me amou, de como arrependeu a si de não ter fugido antes, de como me esperou até o fim. Chorei como criança. Abracei aquela moça como se fosse sangue meu. Era como se Laurinda voltasse à vida por instante. A neta dela passou uns dias comigo. Queria saber tudo. Ouviu minhas histórias com olhos marejados. Gravou minha voz, anotou palavras, me prometeu que escreveria